Nesse vídeo, vamos explorar a ciência por trás da memória, seus tipos, símbolos ocultos e sua conexão com o plano espiritual, segundo a boa e velha Cabala Mística. Bom, você provavelmente já deve ter ouvido falar em divindades como a Mnemosine, a titã deusa grega da memória, e também é mãe das musas. E se você não sabe quem são essas musas, se tratam de 9 deusas que inspiram as artes e a criação artística. Por isso que é comum na mitologia grega os escritores antigos apelarem para essas musas no início de suas obras. Por exemplo, Homero, que pediu que as musas o ajudassem a contar a história na Ilíada e na Odisseia, sempre evidenciando o papel na memória, na criatividade e na sabedoria. Então, para resumir, a memória seria basicamente um registro etéreo das experiências passadas da sua alma. E bom, a neurociência classifica a memória em vários tipos e vários subtipos. E bom, vamos falar sobre eles agora. E para começar, a memória sensorial, ou seja, basicamente a memória dos nossos sentidos. É quando você captura informações imediatas do ambiente, como as imagens e sons. E nossos sentidos também possuem memórias, e nosso cérebro puxa essas informações em milissegundos, tipo a memória ecóica, que corresponde à memória que temos da audição, e é por causa dela que podemos reconhecer alguém só de escutar ela falando. Já a memória icônica é a memória da nossa visão, e um exemplo interessante dela é o famoso conceito do Vale da Estranheza, que é quando alguns personagens de desenhos e animações tentam parecer realistas demais, mas acabam que ficam estranhos. Então essa estranheza que temos de imediato é por conta da nossa memória icônica, que tem ali, em sua lembrança como é um rosto humano. E quando você vê coisas como essa, ele sabe que aquilo não é humano, mesmo parecendo um. E é justamente esse parecer que causa a estranheza. E para finalizar as memórias sensoriais, temos a memória áptica, Essa é a memória do sentido do tato. Afinal, quem nunca, por estar em um lugar escuro ou por não estar olhando mesmo, encostou em algo ou algo encostou em você e só pela textura dela, pelo tato, você tomou um susto pensando se é algum bicho ou alguma outra coisa do tipo. Isso tudo vem da nossa memória áptica. E o interessante disso é que essas memórias, elas acontecem em milissegundos, ou seja, não dá tempo de você raciocinar conscientemente o que está acontecendo. E depois disso, passamos para as memórias de curto prazo, também conhecidas como as memórias de trabalho. Essas memórias, elas são responsáveis por permitirem armazenar pequenas quantidades de informação por um curto período. Por exemplo, lembrar de algum número de telefone por alguns segundos ou minutos, caso ali tenha a repetição ativa. Mas em média essa memória costuma durar ali em torno de 20 segundos. E é o estágio em que ocorre a transferência de informações da nossa memória sensorial. E ela fica ali, temporariamente armazenado, geralmente para execução de tarefas cognitivas e tudo mais. Então passamos para as memórias de longo prazo. Essas daí, elas já armazenam informações por períodos extensos, podendo ser subdividida em mais 2 tipos de memória. A memória explícita ou declarativa, que são os fatos e eventos que podemos recordar conscientemente. Por exemplo, datas históricas ou de aniversários. E ela também tem seus subtipos, como a memória episódica, que tem uma referência autobiográfica e se refere a eventos pessoalmente vivenciados, e a memória semântica, que é separada da referência autobiográfica. E para dar um bom exemplo dessa memória, é só imaginar um RPG de mesa. Todos os jogadores ali, apesar de não terem uma experiência física real, a experiência mental que eles têm é praticamente igual. Mas bom, e por fim tem a memória implícita ou procedural. Aqui é o espaço reservado para habilidades automáticas. E diferentemente da memória explícita, essa aqui se encontra no nosso inconsciente. Ou seja, não podemos acessá-las, pelo menos não de forma tradicional. Alguns exemplos dessa memória seriam a de andar de bicicleta, digitar no teclado, andar, amarrar os sapatos ou dirigir um carro. Resumindo, são processos memoriais que vêm com o hábito, e de habilidades que
constantemente usamos. E bom, eu não poderia esquecer de mencionar também a memória fotográfica. Ela realmente existe ou é só um mito? Bem, a memória fotográfica, também chamada de memória eidética, é a capacidade rara de lembrar detalhes com extrema precisão. Alguns gênios, como Nikola Tesla, relataram ter essa habilidade. E bom, estudos sugerem que crianças possuem essa capacidade muito mais desenvolvidas, mas tendem a perdê-la com o tempo. Ou seja, não existem evidências científicas suficientes para afirmar que existe uma memória que possa ser na prática fotográfica. E as maiorias das pessoas que têm essa condição, elas conseguem se lembrar com mais facilidade de coisas que são materiais, ou seja, tá mais para um estado de imaginação mais desenvolvida do que nascer com uma condição de memória. E bom, para explicar todo esse rolê da memória de um jeito mais fácil, aqui entra a Cabala, pois a memória ela está ligada à árvore da vida, especialmente a Sefirot de Binah, de entendimento. Na cultura cabalista, eles acreditam que a memória está conectada ao Akasha, um registro etéreo de todos os eventos passados, presentes e futuros. Ou seja, esse registro akáshico ele é exatamente igual à consciência coletiva que Carl Jung ensina na psicologia. E para acessar é necessário estados de consciência elevados, meditações profundas ou os sonhos lúcidos. Mas como lembrar de coisas perdidas? Então a memória é algo muito complicado, ela é confusa, tem muitas memórias que você tem consciência, memórias que você não tem consciência, o que deixa muito mais difícil, principalmente quando você quer lembrar de coisas muito antigas ou tentar acessar memórias que já foram perdidas. Mas bom, existem algumas técnicas que podem te ajudar a resgatar essas memórias antigas. Então você pode tentar acessar essas memórias utilizando essas outras memórias inconscientes. Por exemplo, a associação sensorial, fazendo estímulos com cheiros e músicas que podem evocar essas lembranças. A regressão hipnótica, que já é feita guiada por profissionais, ela ajuda a acessar essas memórias reprimidas. Journaling ou escrita reflexiva é o ato de escrever diário sobre eventos passados, e o ato de você escrever essas memórias, mesmo não se lembrando completamente delas, pode trazer esses detalhes esquecidos. E a meditação e a visualização, que permite acessar essas memórias ocultas de uma forma intuitiva. Mas e quando ocorre o caso de você reprimir uma memória? Memórias reprimidas são geralmente traumas que aconteceram e que o nosso subconsciente ele bloqueia, mas como uma forma de autodefesa para que você não lembre daquele evento traumático e reviva aquele sentimento de dor. Então, para acessar elas de uma forma segura, é aconselhável a terapia cognitiva comportamental, o TCC, que ele ajuda a reprocessar esses eventos dolorosos. O EMDR também, que é a dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, e é uma técnica usada para tratar memórias traumáticas. E é claro, as técnicas de respiração profunda, como técnicas de consciência plena, que possibilitam você deixar de lado as suas emoções, e então daí você consegue direcionar toda a sua consciência e toda a sua concentração para essas memórias. Ou seja, então, para concluir, a memória é como se fosse um portal entre o passado, o presente e o futuro, seja pela neurociência ou pela espiritualidade. Ela nos conecta com a nossa história, com os nossos ancestrais e com as infinitas possibilidades de aprendizado. Bom, de qualquer forma, obrigado por assistir até aqui. Eu me chamo Lauri e lembre-se sempre de espalhar a verdade. Até uma próxima.